Bom dia, bom dia, bom dia, família de fé. Bom dia, povo amado de Deus, povo amado da Virgem Maria. Espero que hoje dê certo, né, gente? A nossa oração da manhã, que dê certo para as pessoas conseguirem entrar. Ontem teve um probleminha no Instagram, mas acredito que hoje dê tudo certo. Bom dia, Gisele. Bom dia, Fernanda Cruz, minha irmã querida. Deus abençoe a sua vida. Bom dia, Regiane. Bom dia, Carla. Bom dia, Alexandra. Estou rezando por você, viu, minha querida? Deus abençoe a sua vida. Bom dia, Rose. Bom dia, Cris Rosa. Bom dia, Adriana Gomes. Bom dia, Camila Fernanda. Estou rezando naquela intenção. Hoje eu já coloquei tudo isso diante do Senhor. Bom dia, Fernanda Ferreira, mãe do Samuel. Bom dia, Vanessa. Bom dia, deve ser Michele, né? Viana, Deus abençoe. Aline, todos que estão chegando. Bom dia, Maria, Deus abençoe. Bom dia, meus irmãos, a comunidade Mariana Resgate. Que maravilha, meu Deus do céu. Bom dia, Karine. Estou rezando também por você, minha querida. Deus abençoe a sua vida. Meu Deus, que coisa maravilhosa poder estarmos juntos nesta manhã, terça-feira. Bom dia, Cristiane. Muzambinho despertou. Bom dia, Flaviane Fernandes. Gente, quanta gente de Deus chegando, né? Que alegria a gente poder também juntos dar início ao nosso dia, a nossa manhã de oração. E nós sabemos que é pela graça de Deus. O nosso coração anseia por Deus, mas a graça de Deus também, ela que vem ao nosso encontro e ao nosso auxílio. Eu já abri no meu coração, que vocês sabem que eu não escondo de muita coisa de vocês, né? E muita coisa se tratando de Deus eu gosto de partilhar. Porque muitas das vezes vem de encontro ao que nós estamos vivendo, né? Vem de encontro às nossas lutas diárias. Porque eu acredito que muitos aqui lutam como eu para estar e para permanecer em Deus. Eu sei, é a mesma coisa, gente, quando a gente sabe, por exemplo, que uma salsicha nos faz mal, que uma Coca-Cola nos faz mal, que certos alimentos nos vão prejudicar lá na frente. Mas a gente come, não é assim? Às vezes é assim que a gente tem umas certas experiências. A gente come mesmo assim. Ah, eu sei que muito açúcar no corpo faz mal, mas nós estamos comendo, né? Às vezes, a gente passa por certas coisas porque a gente sabe que isso vai fazer mal, mas a gente está ali. Ficar longe de Deus faz mal para a nossa alma. Não rezar prejudica a nossa alma, a nossa vida, a nossa espiritualidade. E mesmo assim, tem dia que a gente quer ficar sem rezar. Não é assim? São experiências semelhantes à vida ordinária. É o que acontece muitas das vezes na nossa vida espiritual. E hoje eu confesso para vocês que eu acordei com muita dor de cabeça. Eu abri o olho, a minha cabeça estava Eu acho que porque ontem e domingo foram dias mais exigentes, eu não bebi tanta água. Eu não sei se é isso também. Eu que estou deduzindo aqui da minha cabeça, né? E minha cabeça acordei, eu falei assim, meu Deus, hoje, Nossa Senhora, me ajuda. A minha vontade era de continuar deitada, de tanto que minha cabeça estava pulsando, né? Ainda tá ainda aqui, assim, na lateral. E aí eu peguei e falei assim, Senhor, essa dor de cabeça, o que eu vou arrumar com isso, meu Deus do céu? Vim rezar, né? Lavei meu rosto e vim rezar e a cabeça doendo. E eu tentando concentrar na oração, a cabeça doendo. Minha vontade era de falar assim, Jesus, hoje não. Ora, ontem foi o Instagram que deu BO, hoje é a minha cabeça que tá dando BO. E aí ele pegou e falou assim, e aí? Quem vai resolver todos os seus BOs? Sou eu, não é? Então fica aqui comigo, com dor ou sem de cabeça. E aí eu me lembrei muito dos grandes santos, que também foram vencidos nas vontades. Eles tinham vontade de fazer uma coisa, e Deus fazia outra. Me lembrei de Santa Teresa de Ávila, a mestra da vida espiritual, a doutora da Igreja Católica, se tratando de vida espiritual e vida de oração. Um dia ela estava indo fundar um convento, um Carmelo, e no meio do caminho, a charrete que ela estava andando, ela atolou. Santa Teresa, ela teve que descer, sujou sua roupa, né? Enfim, imagina, atolar, e uma mulher ali, até que ela teve o auxílio, enfim. Quando ela chega no lugar que ela precisava chegar, para ela poder conversar, para abrir o convento,
Quando ela chega nas autoridades, ela tá toda suja, misturada com lama, misturada com fezes de cavalo, enfim, ela tava daquele jeito, no nervo. Imagina uma mulher extremamente nervosa, uma mulher querendo pegar um pela frente e bater. Santa Teresa era muito brava. Quando ela chega, ela vai direto na igreja e ela chega diante do sacrário. E ela olha para o sacrário e ela fala assim: olha aqui, Jesus, foi você que me pediu esse convento e eu vim aqui em teu nome. E olha como que eu tô. Olha como que eu tô. O Senhor deixou aquela charrete ser atolada. Olha o jeito que eu estou. Olha o estado que eu estou. Estou fedendo. E aí Jesus, de dentro do sacrário, olha bem para a braveza de Santa Teresa e fala para ela assim: eu só trato os meus amigos assim. Santa Teresa dá as costas para o sacrário e começa a andar rumo à porta da igreja. E ela olha para trás e fala assim para Jesus: eu bem que percebi que o Senhor tem poucos amigos, porque para tratar desse jeito, ninguém aguenta. E Santa Teresa sai batendo o pé. Resumindo, a vontade dela era de brigar com Jesus e de falar um monte de coisa para Jesus. Deve ter falado, né? Enfim. Mas Jesus diz para ela: eu gosto de pessoas que me obedecem e não que me mandam. Eu gosto de pessoas que estão dispostas a renunciar, a abandonar suas vontades para fazer a minha vontade. Esses são os meus amigos. E hoje eu abandonei, eu renunciei, né, a minha vontade de estar deitada por causa dessa dor de cabeça, né? Eu deixei, abrir mão disso para estar aqui com Jesus. E talvez você também está fazendo isso. Talvez você também hoje, a tua vontade é de ficar quietinha, não é nem por dor de cabeça, não é nem por sono, porque talvez você está enfrentando um grande problema. Talvez você está enfrentando uma grande tribulação na sua casa. Talvez você está enfrentando um grande problema no seu trabalho. Talvez você está lutando por um monte de coisa. E não pense que vai ser em vão a sua renúncia. Não pense que vai ser em vão a sua oferta. Porque Deus não nos trata como o mundo nos trata. Deus não nos olha como um objeto. Deus nos olha como pessoa, como filho, como amigo dele. E presta atenção, para você estar hoje com Jesus, talvez você está pagando um preço alto. De deixar a cama, de deixar o conforto. No caso, né? Cada um oferecendo algo para Deus. Deus não vai te tratar igual o mundo talvez te trataria. Deus está acolhendo toda a sua renúncia, toda a sua oferta, como uma expressão de oração. E eu dizia para Jesus, né? Eu fui chorando aqui em algum momento, porque vocês sabem que eu choro, né, gente? Enfim. Fui chorando e falando para Jesus: Jesus, eu queria tanto ser uma amiga mais firme. Eu queria tanto ser uma amiga tua que não reclamasse tanto. Eu queria tanto ser uma amiga tua que não colocasse tanto empecilho para estar junto contigo. Me perdoa. E eu fui pedindo perdão, fui ao mesmo tempo reconciliando com Jesus. E aquilo foi entrando no meu coração. Gente, eu confesso para vocês que a minha dor de cabeça tá assim. Sabe aquela coisinha que você lembra só? E é pela graça. Até isso é pela graça de Deus. Até estar com Ele é pela graça. Não é por uma força humana, porque uma força humana jamais sustentaria uma amizade com Deus. É pela graça, é pela vontade de Deus. Deus nos quer como amigos. E aí Ele vem como um auxílio nos amparar. Deus vem amparar. Deus vem abraçar, Deus vem compreender. Gente, isso é maravilhoso. Isso é uma vida cristã. Olha para a vida dos santos. Gente, olha para a vida dos homens e mulheres de Deus. Porque talvez quem te inspira, esses dias, né, eu estava lendo um artigo, eu achei interessante esse artigo, porque o rapaz que escrevia, ele é um teólogo leigo, ele não é padre, ele não é frei, mas ele é um estudioso de Deus. E ele diz assim: às vezes a gente faz certos sacrifícios. Hoje, né, em dia, existe várias pessoas aí trabalhando nesta área, né, de desenvolvimento humano. E é muito bacana, eu acho também muito interessante isso. Mas ele dizia: quando você acorda às 5 da manhã,
para mostrar que você é resistente e que você dá conta. É diferente quando você acorda às 5 da manhã para encontrar com Deus que te dá resistência, para encontrar com Deus que te faz ser forte. É diferente quando você lê vários livros para ajudar o seu desenvolvimento intelectual e o teu desenvolvimento humano. Quando você pega as Sagradas Escrituras ou quando você pega uma literatura de um santo que vai te elevar, que vai fazer você realmente subir na sua espiritualidade. É diferente. Quando você tem amigos que te levam para Deus, é diferente dos networks que te promovem no mundo hoje. A maior promoção do homem, hoje, atual, precisa ser a promoção dele para mais perto de Deus. Porque é Deus que faz nova todas as coisas. Eu achei interessante esse artigo e eu quis compartilhar com vocês hoje, porque eu acredito que Deus quer falar ao coração de muitas pessoas nesta manhã que talvez estão lutando com algumas coisas, que estão batalhando com algumas coisas. E por estar aqui, por levantar para ouvir a Deus, não vai ser em vão. A tua busca por Deus não é em vão, não é troca, não é recompensa, é relacionamento. Quando você se relaciona com Deus, não é que Deus vai te recompensar, porque Deus não precisa nos recompensar de nada. Ele já nos deu tudo, Ele já nos deu a salvação. Mas é que quando Deus se aproxima, Ele gosta de ser generoso. Deus é generoso. Deus é bondoso. Abre o seu coração, porque assim o Senhor quer trabalhar no nosso coração hoje. Assim o Senhor quer falar, assim o Senhor quer agir, assim o Senhor quer penetrar. E talvez é com você que tá aí hoje, acordou e falando, eu nem sei por que eu tô aqui, nem sei por que eu tô rezando, nem sei por que eu tô fazendo essa oração. É com você, que não sabe de nada, mas tá aqui. Se você não sabe, Deus sabe. Se você não tem as respostas, Deus tem. E Ele vai terminar esta oração falando ao seu coração. Amém? Eu ouvi um aleluia, eu ouvi um glória a Deus, eu ouvi um eu te amo Jesus, eu ouvi um eu te amo Jesus bem alto aí, para dar um glória a Deus, para exaltar esse Deus que conhece as nossas necessidades. Ele conhece o teu coração. Não adianta chegar perto dele achando que ele não está vendo o que está aí dentro, o que está te angustiando. Meu Deus, ele está vendo tudo. Ele está vendo tudo e ele vai ver tudo, sempre, porque ele é Deus. Ele é Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas. Aleluia. Vamos tomar posse dessa palavra. Vamos começar a nossa oração. Página 11, direcionamento espiritual. Vamos pedir ao Espírito Santo. Aguenta coração, isso mesmo, meu Deus. Veja só, Deus é maravilhoso. Nós o amamos. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos de todo o nosso coração. Página 11 do nosso direcionamento espiritual. Vamos juntos com toda a alegria do nosso coração e com toda a certeza de que Deus nos chama para ser amigos dele, amém? Página 11, conduzidos pelo Espírito de mãos dadas com Maria. Vamos juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e saltar. Sois o doador dos 7 dons e sois o poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nossos feitos, proclamai a nossa mente, iluminai os corações, enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Tomemos juntos hoje Evangelho de São Marcos. Hoje estamos já no tempo comum. Evangelho de São Marcos, hoje dia 30.
capítulo 10, dos versículos de 28 a 31. Marcos 10, 28 a 31. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais. Receberá 100 vezes mais agora, durante essa vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguição. E no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, o Evangelho de hoje vem de encontro a já essa partilha da manhã que o Senhor trouxe ao nosso coração. Veja que Pedro, ele fala com Jesus aqui, o contexto é, Jesus e ele estavam juntos, e com certeza os dois já estavam conversando outros assuntos. E aí Pedro olha para a vida dele. As Sagradas Escrituras diz para nós que Pedro tinha uma sogra e que Jesus curou essa sogra. Então dá-se a entender que Pedro tinha uma família. A gente não sabe se Pedro tinha filho, o que ele tinha, mas dá-se a entender que Pedro ele tinha uma família. E Pedro com certeza deve ter deixado um pouco essa família para se dedicar ao chamado de Jesus, ao pedido de Jesus. E Jesus sabia das condições de Pedro. Quando ele o chama, ele chama sabendo de tudo. E Jesus não chama para prejudicar Pedro. Jesus chama para trazer Pedro para mais perto, para salvar a vida de Pedro e para fazer de Pedro um apóstolo. Dentro desse contexto, Pedro começa a perceber: nossa, gente, eu deixei tudo. A começar pelo meu trabalho. Eu parei de pescar, eu parei de ir para o mar. Eu parei de fazer as coisas que antes para mim eram um meio de renda. E agora eu estou aqui junto com Jesus numa vida mais simples, numa vida mais silenciosa do meio empresarial, porque Pedro, com certeza, ele era um empresário da pesca, talvez um dos maiores. E ele então deixa aquilo para estar mais perto de Jesus. E aí ele questiona. Veja que Pedro aqui ele mostra a humanidade de muitos de nós, que às vezes questionamos Deus, perguntamos: Deus, e aí? O Senhor me pediu, eu fiz, mas e aí? E a minha vida? Como se Deus esquecesse dos acordos que ele faz conosco. E aí Jesus então traz uma resposta para Pedro, como ele traz uma resposta para você hoje e para mim. Jesus responde no versículo 29. Em verdade, eu vos digo, quem tiver deixado. E aqui ele não fala quem tiver deixado a droga, quem tiver deixado o álcool, quem tiver deixado coisas de pecado, né? Quem tiver deixado a prostituição, quem tiver deixado o adultério. Não, ele fala de coisas boas. Porque pai e mãe, fala a verdade, que é coisa mais gostosa que pai e mãe, gente. Família, irmão. Quem tiver deixado campo, quem tiver deixado seus bens, quem tiver deixado seu conforto, quem tiver deixado as coisas que gostam, por causa, ele tá falando aqui, o porquê que você vai deixar. Por causa de mim, receberá 100 vezes, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais nesta vida, com perseguição. Ele não consegue terminar a frase sem essa palavrinha, com perseguição. Porque tem, gente. Hoje não tanto, hoje nem tanto, mas no início, quando eu comecei a minha caminhada mais próxima de Jesus,
Quantas vezes a minha mãe falava pra mim, você não tá exagerando, não? Né? Quantas vezes a minha mãe falou, olha, 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 até que o dia eu cheguei pra ela e falei pra ela, mãe, eu vou pro Carmelo. Aí ela ficou doida mesmo, né? Enfim, quantas vezes a gente já passou por esse tipo de comentário, né? Você não tá achando que você tá exagerando, não? Você não tá meio muito, não? Como se Deus pudesse nos fazer mal. Deus não é uma comida que você come muito, vai te dar má digestão, vai te dar um refluxo. Deus não é um vício que vai prejudicar a tua vida. Para com isso, pelo amor de Deus. Para com isso. Deus não vai nos fazer mal. Claro que tem pessoas que usam de uma enfermidade e se aproximam de Deus. E aí a gente sabe que tem muito doido, né? Doido mesmo, doido mesmo, né? Que precisa de tratamento, que precisa de remédio e tudo mais. Mas uma pessoa normal, aqui eu tô falando de uma pessoa normal, de uma pessoa comum, que busca a Deus e que sabe que se não buscar, o negócio vai desandar. Você vai sofrer perseguição. As pessoas vão falar de você. As pessoas vão falar pra você. Nossa, mas você não acha que você mudou muito? Você acha que você precisa disso mesmo? Bom, eu preciso. Eu precisei largar a minha casa materna. Eu precisei deixar a minha família para estar com Jesus. Eu, Danusa. Foi um chamado para Danusa. E não é um chamado para todo mundo. Nem todo mundo vai fazer o que eu fiz. Nem todo mundo vai fazer, por exemplo, o que o padre fez. Que foi abrir mão de uma família, abrir mão de uma esposa, abrir mão de filhos para ser padre. Nem todo mundo foi chamado, por exemplo, para ser uma freira. Mas Deus chama pessoas para ser, por exemplo, uma esposa, uma mãe, sendo uma mãe dele, uma esposa dele. Há chamados que são específicos. Há chamados que são direcionados, Deus direciona. Do mesmo jeito que precisa ter hoje, nos dias de hoje, Padre Pios da vida, precisa ter Teresas da vida nos dias de hoje, precisa ter também Santa Giana dos dias de hoje, precisa ter São José dos dias de hoje. A igreja, ela é feita de vocação, de quem se dá para Deus. Aqui Jesus está falando de vocação. E precisa ter aqueles vocacionados que vão largar tudo mesmo para ser padre, para ser bispo, para ser papa. Mas existe aqueles também que vão largar os prazeres do mundo para ser uma boa família, para ser uma família alinhada. Existe também aqueles que vão ter equilíbrio nos seus trabalhos, que não vão ser dominados por esse mundo que coloca em nós o consumismo, porque você tem que trabalhar, para você ter dinheiro, para você poder comprar isso, comprar aquilo, e esquece quem é as pessoas. Jesus está falando de vocação neste evangelho de hoje, do chamado que ele faz. E ele diz, tem pessoas que vão ter que deixar muito, e tem pessoas que vão ter que deixar dentro da sua realidade muito também. Porque hoje, gente, não seguir o que o mundo está fazendo, muitas das vezes, é muito para algumas pessoas. Eu sei, existem famílias que à sua volta, deixar um domingo para ir à missa é uma grande perseguição. Porque o domingo é dia da viagem, o domingo é dia do churrasco, o domingo é dia de fazer aquilo que está acostumado a fazer. E hoje se converteu, é difícil falar para os amigos, hoje é dia do Senhor. E os amigos não aceitam, porque eles não foram convertidos, mas você foi. Existem pessoas que vão precisar entrar nesse mistério do evangelho, da perseguição. Quantas famílias, num grau hoje de caminhar muito tempo, já são perseguidas, mas existem famílias que estão sendo convertidas agora. Existem casais que estão entendendo o que é ser família agora, com 15, 10 anos de casado. E aí agora eles estão enfrentando uma perseguição diferente. Diferente de um jovem que está sendo chamado hoje para ser padre, hoje para ser uma freira. Veja que cada um tem um tipo de perseguição. Cada um tem um tipo de luta. Para seguir Jesus nunca vai ser fácil. Guarda isso no teu coração. Não existe isso.
Quem segue Jesus, segue com cruz. Para com essa ilusão de que quem segue Jesus, somebody love, paz e amor, vai dar tudo certo sempre. Esquece isso. Ele não prometeu isso para nós. Isso não é uma fala de Jesus, isso é uma fala do mundo. A fala de Jesus Cristo é: quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Olha para mim e vem. É com perseguição, é com luta. E Jesus diz, olha o que ele diz, e eu quero que a gente preste atenção numa promessa dele, porque isso daqui é uma promessa de Jesus para nós. Olha isso daqui. Versículo 29, eu vou ler inteiro. Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, mães, filhos e campos, com perseguição, e no mundo, grifa aí, grifa, se você tá com a caneta, grifa aí, grifa, e no mundo futuro, a vida eterna. E no mundo futuro, a vida eterna. Quem acompanha a palavra de Deus e sabe o quanto Deus é fiel, sabe que o que Ele mais promete para nós é a vida eterna. É uma promessa. É uma promessa dele, a vida eterna. Que nós possamos hoje entender isso. O Senhor nos chama para estar com Ele, para viver com Ele. E presta atenção, e se você talvez está deixando algumas coisas para estar com Jesus, e coisas boas. Jesus não está falando de deixar pecado, não, ele está falando de coisas boas. Se você tem aberto mão de algumas coisas para estar com Jesus, saiba que Ele te dará muito mais. E não é só nessa terra, é na terra futura. Construa um relacionamento com Jesus. Não é uma troca. Jesus não é aquele colega que cobre você, que troca a escala com você no trabalho. Jesus é parceiro. Jesus é companheiro. Jesus é amigo. Que não só cobre a tua escala, mas que está com você em todos os momentos. Jesus é esse que faz parte da nossa vida diária, do nosso dia a dia. E que não está só com a gente por um interesse. O maior interesse de Jesus é ver a nossa salvação. É ver a gente com Ele na eternidade. Esse é o grande interesse de Cristo, por nos amar muito. A antífona do dia de hoje, Salmo 17, diz assim: o Senhor se tornou o meu apoio, libertou-me da angústia e me salvou porque me ama. Salmo 17. O Senhor se tornou o meu apoio, libertou-me da angústia e me salvou porque me ama. Bom dia, família de fé. Que esse dia seja poderoso na sua vida. Seja extraordinário no seu coração. E que você a cada dia mais experimente mais de Deus e seja surpreendido por Ele. Deus abençoe o seu dia. Lembrando, amanhã, família de fé, amanhã é 10:06. Nosso terço e consagração a São José. E eu te espero. Um beijo no seu coração. Deus abençoe um dia poderoso na sua vida.